Boa noite, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, que bom estar com vocês. Boa noite a vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais diversos lugares. Sejam todos muito bem-vindos e suas famílias sejam ricamente abençoadas. Vamos ver os motivos de oração que nós temos. Quando você quiser que ore por você, por um aniversário, por uma causa, por uma questão de saúde, você pode entrar em contato conosco, pedir orações pelo 3283-6047 e nós vamos ter prazer em estar orando por você aqui. Perdão, vamos estar orando pelos aniversários da Raquel, da Vanessa, da Carla Christian. Vamos orar pelos aniversários de casamento do Bessi e Marisete, da Renata e do Léo, do Davis e da Raquel também. Vamos pedir pela saúde do pastor Ismael de Queimados, pelo Aguinelo, pela Rosa, pela Lia, pela Marilac e pela Rejane. Vamos estar orando pelos nossos governantes. Lembre-se que você pode participar dos movimentos de ação social da nossa igreja, você pode cooperar com cestas básicas para a comunidade mais carente no entorno de nossa igreja, você pode cooperar com doações em alimentos, roupas de frio, cobertores, material de higiene pessoal e de limpeza, para a Chácara dos Profetas, um trabalho para a recuperação de homens viciados em substâncias químicas. Você pode cooperar com leite para o Lar Batista do Ancião. Nós queremos lembrar a você que nós estamos para retornar aos nossos cultos presenciais. Agora já muitas pessoas estão vacinadas, agora baixou um pouco a questão do risco de contaminação. Então, no dia 8 de agosto, nós vamos ter o nosso culto matinal às 10h30 no templo, na nossa igreja, no nosso templo, ali na Magno Martins 165. Não esqueça, você está convidadíssimo. Hoje no nosso Oração e Ação, estudo bíblico, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Vamos orar agora, pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e tua bondade. Pai, perdoa os nossos pecados, eu te peço. Suplico que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para estudarmos a tua palavra agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, nós vamos estar lendo do versículo 20 até o último versículo do capítulo, que é o versículo de número 31. Ok? Abriu aí sua Bíblia? Muito bem. Então nós vimos o início, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra, e ali nós vimos todos aqueles movimentos, criando, separando luz e trevas, águas e terra, fomos vendo, e agora nós vamos ver o início da criação dos seres vivos, no versículo 20. Diz também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra, e se multipliquem as aves. Houve também tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Terminamos aqui o capítulo 1 com a criação dos seres viventes. A minha proposta do estudo da Bíblia, este estudo, não é de uma teologia complexa que discuta as hipóteses e as vertentes mais teológicas, mas de uma boa compreensão do texto bíblico, para que nós possamos ter a alegria de compreendê-lo e de sorver dele todas as mensagens que Deus tem para nós, ok? Então vamos lá. Versículo 20 disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. O momento da criação dos seres viventes. E Deus, então, agora vai criando esses seres viventes. Interessante a grande importância dada ao início da criação dos seres viventes com relação às águas. Tudo começa ali pelas águas. Coincidência ou não, as teorias evolucionistas, divorciadas da presença de Deus como Criador, elas também vão falar na grande importância das águas como elemento de início de toda a vida, né? Então, aqui está contemplado também essa grande importância da água. E ali, sem dúvida, se tem uma visão clara dessa importância, e nós sabemos que uma condição básica para que haja vida em algum lugar, muitas vezes aqueles cientistas que procuram vida até em outros planetas têm uma especial atenção na existência de água. Tudo passa por aí, não é? E aí vai se criando uma grande diversidade, pelo que nós vemos aqui, de animais aquáticos e depois animais dos ares que estão sob o firmamento de Deus. Versículo 21 vai nos mostrar: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Aqui, uma grande diferença com as teorias evolutivas, né? Da vida que sairia de uma microvida nas águas e ali fosse evoluindo, se subdividindo em espécies e tal. A Bíblia deixa muito claro que cada um desses animais, como diz o texto aqui no versículo 21, foi criado segundo a sua espécie. A criação já definiu quais espécies haveria, definiu cada uma delas, e não como se todas se originassem de um único micro-organismo que ali fosse evoluindo. Houve aqui o movimento e a força criadora de Deus dividindo e subdividindo as espécies. É claro que nós sabemos que as espécies, nos desenrolar
dos milhares, dos milhões de anos, se adaptam ao ambiente, às necessidades, às questões climáticas, e aqueles que são seres mais fortes, que vão sobrevivendo às intempéries e às dificuldades e às circunstâncias, vão trazendo variações dentro de uma mesma espécie, né? Isso, sem dúvida, acontece, mas não na teoria estritamente evolucionista, como se a vida e a criação dela não viesse de Deus. Aqui fica tudo claro, criando-se espécies por espécies, né? O versículo 22, então, vai dizer: e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai, enchei as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Ok, o que nós estamos vendo aqui é Deus criando do nada, é o termo hebraico, o verbo hebraico bara, que é criar do nada, sendo criado do nada. Depois, essa virtude criadora, esse poder criador, ele vai se perpetuando aqui nos animais criados, quando eles então se multiplicam, são fecundos, né? Esse poder criador, essa dádiva criadora vai se autossustentando pela influência do próprio Deus. 23, houve manhã e tarde no quinto dia. 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie. Assim se fez. Algumas pessoas vão perguntar: mas pastor, e os dinossauros? Os grandes dinossauros. Há algumas correntes aí que ficam defendendo a questão da... Como é que eu vou dizer isso? A inviabilidade, ou que seria uma mentira, a questão dos dinossauros. Isso é uma bobagem. Nós temos a presença dos fósseis, claramente os dinossauros estiveram na face da Terra, né? Não há dúvida disso. Duas teorias se dão. Uma delas estaria aqui, né? A própria Bíblia, no versículo 24 do capítulo 1, cita a criação dos répteis e animais selváticos. Os animais selvagens estariam incluídos em algum momento nesse processo criativo aqui. Outra teoria, ela se dá lá no iniciozinho, ali no versículo 1 e 2 do capítulo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face da terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Há uma teoria, apenas uma teoria, de que o versículo 1 e o versículo 2 estão separados por eras, milhões de anos. Uma vez que o versículo 1 falaria do início da criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Conjectura que naquele momento haveria a entrada do pecado na terra pela rebelião de Satanás e dos seus anjos, e haveria o caos naquele momento, e aquele impulso criador do primeiro momento, do versículo 1, teria sido destruído, e aí, neste grande intervalo, entenderiam a existência dos grandes dinossauros, de toda aquela criação primitiva que teria sido extinta, e posteriormente aqui já na continuidade do plano de Deus, esse Espírito de Deus que pairava sobre as águas continua ou reinicia a criação em outros moldes. Mas são teorias. O que nós sabemos é que a terra era sem forma e vazia, era o caos, não era o nada, e o bara, que é o verbo, que é o criar do nada, de Deus se deu, e a vida tem que advir, tem que se originar na vida. Então na vida de Deus se origina toda a criação, e ela está neste desenrolar que nós estamos vendo aqui. Versículo 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, conforme
a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, viu Deus que isso era bom. Ok. 26, e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, e Deus abençoou-os e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse ponto aqui é a cereja do bolo da criação, né? A coroa da criação. Interessante observarmos alguns detalhes aqui. Versículo 26 vai dizer, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É bem perceptível aqui o Deus plural, e disse Deus, nós estamos falando de Elohim, do Deus plural, Criador, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a trindade em um só Deus, mas a trindade, o Deus plural. E aí o texto diz, façamos o homem à nossa, olha o pronome no plural, nossa imagem conforme a nossa semelhança. E muitas vezes fica na nossa mente, mas imagem e semelhança como? Deus parece conosco, ou melhor, nós nos parecemos por acaso com Deus? Como é isso? Como é parecer com Deus? Parecer como? Há algumas seitas que pensam em Deus como um ser humano enorme. Há algumas seitas que retratam ou procuram retratar Deus assim. Vamos pensar um pouquinho. Há determinados atributos de Deus que jamais poderiam ser chamados de atributos dos quais nós poderíamos ter alguma semelhança, né? Primeiro, quero lembrar vocês daqueles atributos de Deus que são os atributos que são chamados de não morais, atributos únicos, pessoais deles. Por exemplo, a onipresença, que é a capacidade de estar em todo lugar. A onipotência, que é a capacidade de poder tudo. A onisciência, que é a capacidade de saber tudo em todos os tempos. E a imutabilidade. Deus não muda, Deus não sofre variação. Logicamente, não há possibilidade do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus nesses atributos que são só dele, são absolutamente só dele. Mas há uma coisa interessante, a Bíblia nos diz, deixa claro para nós, que Deus é espírito, não é? Deus não é físico, ele não está preso à questão física. Deus é espírito. E nós sabemos que Deus criou em nós um espírito, uma alma espiritual. Uma alma espiritual. Isso sim podemos chamar de alguma semelhança. E essa característica confere a nossa capacidade de querer, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de ter vontade. E Deus tem atributos que são chamados os atributos morais. Por exemplo, santidade. Lembre-se que nesse momento de criação, o homem não tinha caído em pecado ainda, né? Então Deus criou a imagem e semelhança dele na sua santidade. Santidade. E há outros atributos também, que são chamados atributos morais, a que Deus nos deu
o privilégio da semelhança. Por exemplo, o atributo da verdade, do conhecimento da verdade. Deus nos permitiu o atributo do conhecimento da verdade, a verdade é Deus e sua palavra. O atributo da misericórdia, da capacidade de sentir, o atributo do amor. Deus tem esse atributo de amar e Ele nos deu a capacidade também de amar. E a Bíblia diz que Deus é bom, Deus nos deu capacidade de compartilhar esse atributo da bondade. Então, a imagem e semelhança não estão ligados à aparência física, à consistência física, mas estão ligados aos atributos morais de Deus e à sua natureza espiritual, e que acabou por transbordar um pouquinho na gente, na nossa alma e no nosso espírito, não é? Então a semelhança de Deus está mais focada dentro destas possibilidades. Muito bem, e ao homem, então, a quem ele presenteou com imagem e semelhança do Deus plural, do Elohim, do Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, aquele momento criador, foi ali uma concordância da Trindade sobre isso. E aí ele disse, olha, nós vamos sujeitar toda a criação a você, homem e mulher, criados por nós, a nossa imagem e semelhança. Versículo 29 diz que, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será por mantimento. Deus ali preocupado com a manutenção do homem, né? Com aquele poder criador que ele ali exerceu, aquele bara, né, que é a criação do nada, e agora dando sustentabilidade, e concedeu todos os vegetais e as suas espécies como alimentação para o homem. E aqui no versículo 30 ele estende essa alimentação para os animais, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim fez. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Interessante observar que ali naquele momento da criação não havia previsão do derramamento de sangue. As ervas, os vegetais, serviam de alimento para o homem e para todos os demais animais. Interessantíssimo isso. Lembrar que nós estamos ainda num momento em que não há a presença do pecado na criação. Aí você vai dizer, poxa, então nós temos que ser veganos, nós erramos quando nos alimentamos de animais e os animais se alimentam, vários deles, de outros animais. Não, há uma mudança nesse quadro aqui um pouco à frente. Vem comigo até Gênesis 9, versículo 3. Anda um pouquinho para frente aí. Gênesis 9, versículo 3. Esse momento aqui de Gênesis 9, versículo 3, se dá logo depois do término do dilúvio. A humanidade havia se degenerado tremendamente. Deus mandou, lembra, que Noé construísse uma arca, ali pusesse representante dos animais, sua família, e ali Deus vai fazer uma nova aliança com o homem através de Noé. E olha o que está posto aqui no versículo 3 do capítulo 9, logo depois do fim do dilúvio. Diz assim, tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Naquele momento houve uma autorização de Deus
para que houvesse a alimentação de uns animais pelos outros animais e também o homem se servisse, se alimentasse dos animais. Aqui há muitas questões que merecem uma análise mais profunda, mas já nesse tempo não havia mais aquela questão da alimentação ser apenas vinda dos vegetais. Mas aqui já há uma alimentação, podemos dizer, onívora, ou seja, que se valia tanto de vegetais quanto de carne, de animais, não é? É um outro momento. Aqui nós já vemos o derramamento do sangue, né? E nós vamos mais atrás, vamos perceber na continuidade do estudo de Gênesis essa questão da importância desses símbolos, dessa questão do derramamento do sangue. Muito bem, mas hoje chegamos até aqui e na próxima semana nós vamos estar estudando a partir do capítulo 2, versículo 1, e vamos em frente com essa questão do início da história da humanidade. Ok? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse texto maravilhoso pela Bíblia Sagrada que o Senhor nos legou, e aí podemos conhecer a sua vontade e a história do povo de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e tua bondade, perdoa os nossos pecados, Senhor. Suplico as tuas bênçãos sobre todos os aniversariantes desse tempo, tanto de casamento quanto aniversários de nascimento também. Suplicamos, Senhor, a tua maravilhosa força e poder curador de Jeová Rafá. Suplicamos que ela seja atuante sobre os enfermos também, esses que pedem cura, Senhor, tem misericórdia deles, Pai. Abraça com carinho os teus filhos. Senhor, alivia suas dores, que haja cura, Senhor. Protege-nos, Senhor, desta pandemia, protege-nos, Senhor, das dores. Também consola aqueles, Senhor, que perderam seus entes queridos. Meu Pai querido, abençoa, Senhor, os governantes da nossa pátria. Suplico as tuas bênçãos sobre os profissionais de saúde, sobre os pastores, sobre os missionários, Senhor, eu te suplico. Abençoa esses que estão envolvidos também nas campanhas de vacinação. E eu te suplico, Senhor, que o Senhor fale profundamente aos corações dos governantes e às suas mentes. Senhor, protege, Senhor, encoraja, Senhor, blinda, dê sabedoria aos bons governantes e fala poderosamente à mente e ao coração dos maus governantes, daqueles que são corruptos, para que eles sejam corrigidos e transformados, Senhor, eu te peço. Senhor Deus, nós suplicamos também pelas ações sociais da nossa igreja, que possamos ajudar pessoas. Abençoa ricamente aqueles que são fiéis, Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, que sejam abençoados. Tudo isso te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite de paz, de repouso, e nós estaremos juntos amanhã no nosso Oração e Ação Jovem. Até lá!